Olá, eu poderia falar para você sobre os meus dois livros, Audaz e Incansável, sobre o livro Empreendedores, dos meus sócios Eduardo Glitz, Marcelo Maisonave e Pedro Engler, sobre o livro Dedique-se de Coração, que conta a incrível história da Starbucks, sobre o sensacional Fora de Série, sobre o livro The Four, que faz uma reflexão sobre o papel de Amazon, Apple, Facebook e Google no mundo. Eu poderia falar de tantos livros, mas hoje eu vou falar para você nesse vídeo sobre 4 livros e um documentário que você precisa ler nesse mundo atual para construir a sua carreira daqui para frente. Aí vem a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Maurício Benvenuti e o primeiro livro que eu compartilho com você hoje é esse aqui, ó, Lean In, que em português o título chama-se Faça Acontecer. Mulheres, Trabalho e Vontade de Liderar. Esse livro aqui foi escrito pela Sheryl Sandberg. A Sheryl Sandberg é a atual COO, é a diretora de operações do Facebook. Ela é considerada o número 2 do Facebook. Ela também foi vice-diretora de operações do Google e considerada pela Forbes uma das mulheres mais poderosas do mundo. Esse livro aqui ele é fantástico, né? Mas o livro ele fala muito sobre os desafios que as mulheres encontram para sucederem nas suas carreiras, né? E da mesma forma compartilha a experiência pessoal da própria Sheryl Sandberg na construção da sua trajetória. E o livro ele não é só para mulheres, né? O público-alvo do livro são todas as pessoas que querem entender mais sobre esse universo da diversidade e da inclusão de gênero. Incrível, eu li esse livro e me abriu demais a cabeça. Olha o que ela escreveu. O objetivo é trabalhar por um mundo onde não existam mais essas normas sociais. Se um maior número de crianças vir os pais pegando os filhos na escola e as mães ocupadas nos seus empregos, poderão conceber mais opções para si mesmas. As expectativas se darão não pelo sexo, mas pelo gosto, talento e interesse pessoal. Excelente leitura para você expandir os seus horizontes, refletir muito sobre diversidade e inclusão social e quebrar alguns paradigmas, verdades e mitos que talvez muitos de vocês tenham na vida. Maravilha! Segundo livro que eu quero compartilhar com você chama-se esse aqui, ó, The Startup Way, que em português é chamado O Estilo Startup, que foi escrito pelo Eric Ries. Isso aqui eu tenho autografado por ele, eu fui no lançamento do livro. O Eric Ries, ele já fala por si só, né? O autor, ele foi quem escreveu o livro A Startup Enxuta, que virou um clássico, muito mais do que um livro, mas virou um movimento, né, chamado Lean Startup. Por conta desse primeiro livro, o Eric Ries começou a ser consultado por inúmeras empresas, corporações tradicionais que começaram a pedir para ele, Eric, eu quero implantar esse estilo startup na minha organização tradicional, que existe há 50, 60, 70 anos. Essa experiência do Eric de colocar esse jeito rápido e ágil das startups dentro das grandes empresas acabou dando origem ao estilo startup. Então esse livro aqui ele é muito bom para você que está construindo a sua carreira dentro de grandes empresas, dentro de grandes corporações. Não precisa ser grandes empresas, mas empresas tradicionais que utilizam de métodos já há muito tempo. Esse livro aqui ele vai gerar uma reflexão enorme, porque o Eric fala justamente que grande parte das organizações tradicionais elas não estão capacitadas para prosperar no século XXI. Por quê? Porque ainda se valem de inúmeras metodologias, ferramentas que foram construídas há 30, 40, 50 anos atrás, mas que fizeram sentido lá atrás, mas que não fazem mais sentido para o mundo de hoje. O terceiro livro que eu vou compartilhar com você, eu não tenho ele aqui em mãos, mas foi um livro que eu li já há muito tempo, e foi um livro assim que foi uma grata surpresa. O livro chama-se Negócios no Ritmo da Música. Como a MTV revolucionou a indústria cultural com estratégias vencedoras de negócios. O livro ele foi escrito por Bill Rudy. Bill Rudy foi presidente do conselho e CEO da MTV, e olha só a história dele. Ele foi convidado, né, para construir a operação da MTV na Europa. A MTV, na época, já existia nos Estados Unidos, consolidada, e depois de consolidar essa operação nos Estados Unidos, ele foi para a Europa para construir a MTV na Europa. As técnicas usadas pela MTV para conquistar o mercado europeu lá atrás foram técnicas que surpreendem pela simplicidade. Hoje em dia, a gente teria dito que o que a MTV fez lá atrás foi hackear o mercado, hackear o sistema. Vou dar um exemplo. Quando a MTV chegou na Europa, ela tinha que ter anunciante, ela tinha que conquistar empresas para colocar comerciais e passar esses comerciais na TV e obter renda dos mesmos.
E aí o que ela fez? Olha o que ela fez. Ela chegou lá para... Olha o que ela fez. Ela começou a vincular na MTV Europa comerciais da Coca-Cola. E aí começou a rolar, sem consultar a Coca-Cola, comerciais da Coca-Cola começaram a rodar na MTV da Europa. E aí ela chegou lá na Pepsi e disse, ô Pepsi, Coca-Cola tá anunciando na MTV. Assim, acho que é uma boa oportunidade para você anunciar também. Aí a Pepsi, maravilha! A Pepsi ia lá e comprava um pacote de anúncios e começava a anunciar. E aí depois a MTV ia lá para a Coca-Cola e falava, Coca-Cola, a Pepsi está anunciando, agora de verdade. E aí a Coca-Cola ia lá. Então, são técnicas que se surpreendem demais, porque por maior que a empresa já fosse, e no mercado americano ela já era uma empresa conhecida, ela entrou na Europa utilizando técnicas, hackeando o mercado. Utilizando técnicas muito simples, muito divertidas, muito engraçadas. O livro ele é muito engraçado no sentido de você lê e não acredita que a MTV fez isso. Então esse livro é um clássico lado B, é um livro que eu indico, é um livro que já foi escrito há muito tempo, então ele não é atual no sentido de tempo de empresa e momento da empresa. A MTV hoje não é o que era no passado, mas ela mostra como você pode construir uma grande operação, uma empresa incrível, começando com técnicas muito simples. E o quarto livro que eu tenho para compartilhar com você, eu também não tenho ele aqui fisicamente, mas é um livro que, na minha opinião, todas as pessoas no mundo deveriam ler. Porque ele é um exercício de autoconhecimento, reflexão e busca de propósito e sentido para a vida. O livro chama-se Em Busca de Sentido. Eu li faz muito tempo e ele foi escrito por Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi prisioneiro dos nazistas e o livro retrata as suas experiências como detento nos campos de concentração e ele descreve o seu método psicoterapêutico de como encontrar uma razão para viver, quando você não tem praticamente nada. Então essa leitura, para quem tiver o interesse e quem tiver o privilégio de ler, porque é um privilégio, vai ser uma viagem interior no seu porquê, na sua razão, em qual o sentido de você estar aqui e fazer o que você faz e se doar pelo que você se doa. É um livro fantástico. Olha a passagem que eu separei aqui do Viktor Frankl. Podem roubar tudo de um homem, salvo uma coisa, a última das liberdades humanas, a escolha da atitude pessoal frente a um conjunto de circunstâncias para decidir o seu próprio caminho. E eu falei que eu ia compartilhar 4 livros e um documentário. E o documentário que eu compartilho com você é um documentário que tem um pouquinho mais de 1 hora, mas para você que está construindo a sua carreira vai te ensinar demais. Chama-se Atari Game Over. Ele conta a história de ascensão e declínio da Atari ao longo das décadas de 70 e 80, uma das empresas que mais cresceu no mundo nesse período. E o documentário apresenta e mostra e deixa claro o que pode acontecer com um império quando você se precipita, quando você tenta acelerar as coisas sem planejamento, quando você troca os pés pelas mãos. E o documentário ele apresenta inúmeras razões do porquê isso aconteceu e para você que está desempenhando a sua carreira, desenvolvendo a sua trajetória, vai gerar muitos insights de uma maneira interessante, porque você vai ver por meio de um caso real, né, exatamente o que aconteceu com a Atari, e vai fazer paralelos de como você pode adotar em sua vida o que a Atari fez e deu certo, e como você pode evitar na sua vida aquilo que ela fez e deu errado. Então estão aí 4 livros e um documentário que eu compartilhei nesse vídeo para você aprimorar a sua carreira. Lean In, da Sheryl Sandberg, O Estilo Startup, do Eric Ries, Negócios no Ritmo da Música, a história da MTV na Europa, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e Atari Game Over, sobre a ascensão e declínio da Atari. Até mais!